pesquisar. E aí ele diz o seguinte, né? Ele vai falando que o Nicolau II, nos primeiros 10 anos do governo dele, ele teve que lidar com a mãe dele e com os tios dele. E aí ele fala que os tios dele tinham um temperamento muito forte. Inclusive foram os tios dele que convenceram ele a ir para aquele bendito daquele baile, depois daquelas mortes todas lá do episódio da cerveja, né? Foram os tios dele também que convenceram ele de que a coroação dele tinha que ser um evento público em Moscou, que não deveria ser feita num lugar afastado onde o pai dele tinha morrido. Então, assim, os tios dele tinham uma presença muito forte. E, assim, na frente das pessoas, os tios dele mostravam que a opinião dele era uma coisa, né, uma ordem e tal do imperador. Mas quando ficavam com portas fechadas com o Nicolau, parece que a chapa esquentava e o Nicolau tinha que lidar com essas coisas. Além disso, ele tinha que lidar com a mãe dele também, né? Muita coisa ele perguntava para a mãe dele no começo, né? Porque não tinha aquele traquejo para ser o imperador e tudo mais. E aí a mãe dele de vez em quando saía com uns pedidos estranhos, né? Por exemplo, uma vez ela queria que ele emprestasse 1 milhão de rublos do banco para uma princesa que estava precisando, né? E aí foi quando ele se posicionou com a mãe dele e disse: olha, se eu fosse, eu vou ter que fazer que nem meu pai, né? Faria se ele estivesse aqui. Porque se eu fosse aí distribuindo 1 milhão para 1 milhão para outro, daqui a pouco a gente vai estar em crise financeira. E uma das coisas que mais era motivo de orgulho da administração do pai dele era justamente o fato do pai dele ter deixado a Rússia equilibrada financeiramente, e o período de governo do pai dele ter sido um período de equilíbrio financeiro, né, para a Rússia. Então isso não podia ser perdido, né? Então ele vai falando disso. E aí ele fala também que ele administrava a Rússia pensando no pai dele, pensando no passado da Rússia, né? Que ele não tinha secretário pessoal, ele gostava de fazer tudo ele mesmo, né? Recebeu as cartas, né? E respondê-las, tudo direitinho, não queria ter secretário pessoal para fazer isso. E aí ele fala da relação do Nicolau com os ministros, como é que era difícil para o Nicolau ser mais firme, né, no sentido de pro embate mesmo direto, né, com as pessoas. Muitas vezes ele não conseguia ter essa administração mais impositiva em cima dos subordinados dele. E aí, como ele não gostava de fazer cena, ele não criticava severamente ou demitia ninguém assim cara a cara, frente a frente, né? Ele geralmente recebia o ministro amigavelmente, fazia um comentário gentil, se despedia com um caloroso aperto de mão, e aí lá depois o ministro ia saber que ele tinha sido demitido, que ele tinha sido exonerado do cargo, né? Por quê? Porque ele não... aí as pessoas se sentiam traídas, né, quando isso acontecia. Então, em vez de ele ir para o embate, olha, aconteceu isso, você está demitido, está exonerado, isso, não, ele ficava fazendo, né, essa coisa, né, mais mansinha e tudo mais, e depois o cara descobria que tinha sido demitido. Então isso gerava insatisfação da parte de várias pessoas. E aí ele vai falando também sobre isso, vai falando que muita gente tinha uma expectativa de que quando ele assumisse o trono, a Rússia seria mais liberal, e ele acabou com essas expectativas, né, logo mostrando de cara que não ia ser desse jeito, pelo contrário, ele ia governar de forma parecida com aquilo que o pai dele tinha governado. E ele vai falando também a questão da dificuldade do Nicolau em não entender o cenário internacional e a posição da Rússia no cenário internacional, porque o próprio pai dele não tinha preparado ele para isso, né, para desenvolver essas relações internacionais. Então ele acaba não tendo ainda no começo muito traquejo nessa questão de lidar com as relações internacionais, né? E aí ele vai falando sobre o esplendor cultural que a Rússia vivia na época do Nicolau II, né? Fala na parte do teatro, né? O Stanislavski, fala na parte artística em geral, né? O que a Rússia estava passando naquele momento, e como nessa parte cultural a Rússia vivia um momento de esplendor muito interessante, né? Agora, com relação a Alexandra, né, ele fala que a Alexandra tinha uma certa dificuldade, teve muita dificuldade no começo, né, em lidar com a corte, lidar com as pessoas ao redor, né, porque ela era muito tímida, e essa timidez dela acabava atrapalhando às vezes, né. Ele fala que vários fatores podem ter contribuído para isso, né? Essa timidez seria um desses fatores,
né, essa insegurança, né, que a Alexandra passava, mas também um jeito muito ortodoxo da Alexandra, né, de querer as coisas muito certinhas e se escandalizar com traições, com coisas de bastidores que aconteciam na corte imperial russa, né, e às vezes chamar a atenção das pessoas por causa de vestimenta, por causa disso e daquilo, isso deixava as pessoas, né, acabava afastando as pessoas da Alexandra, ao invés de identificar, as pessoas se identificarem com ela, né? E aí ele fala que, da mesma forma, os membros da família imperial também, com o tempo, eles também não vão muito vão ficar muito, não vão muito com a cara da Alexandra por causa disso. E não só por causa disso, mas porque também ela não convidava as pessoas para jantares. A família imperial russa estava sempre acostumada de estar sempre sendo convidada, de estar sempre frequentando o palácio do czar, e a Alexandra, ela não fazia isso, né? Ela não convidava a família do czar, e as pessoas ficavam indignadas, ficavam bufando, né? Porque elas não admitiam que uma princesinha alemã se metesse entre o czar e a família do czar, né? Acabasse se colocando ali como um empecilho para o czar ter acesso à família dele. E aí, além disso, tinham os atritos entre a Alexandra e a sogra dela, né, a Maria, que também continuaram acontecendo no decorrer do processo do reinado dele. E assim, ele vai falando de vários fatores que também contribuíram para que a Alexandra não fosse muito aceita, né? Ele diz, olha, enquanto a sogra dela, a Maria, viveu 16 anos na Rússia antes de subir ao trono, a Alexandra mal tinha completado um mês na Rússia, quando ela virou imperatriz, né? E aí ela não falava russo, ela não conseguia assimilar a hierarquia da corte, ela acabava cometendo algumas gafes, alguns erros, algumas coisas que eram consideradas ofensivas, né, dentro dessa corte russa, e acabava não fazendo amizades com as damas, né, as damas da época, e quando ela começava a querer a ser mais presente, linkar mais o czar com a família dele, fazer alguns almoços e tal, aí vinha uma nova gravidez. E aí quando ela engravidava, aí que o negócio encerrava mesmo, porque quando ela engravidava, ela ficava, ele diz aqui, muito antes da data prevista para o nascimento, ela já ia cancelando todos os compromissos que ela tinha já naquela época, e aí quando nascia o bebê, ela ficava fazia questão de ficar cuidando do bebê, não gostava de ficar longe do quarto das crianças, né? Então assim, tudo isso fez com que a relação da Alexandra com essa corte imperial russa não fosse lá essas Coca-Cola toda, né? E aí ele fala também aqui uma coisa interessante, né? Ele diz aqui, entre a imperatriz e a aristocracia formou-se um infeliz ciclo de antipatia e rejeição. Em sua mente, Alexandra encontrou uma explicação, dizendo a si mesma que eles não eram verdadeiros russos, nenhum deles, nem a nobreza desgastada, nem os operários que faziam greve, nem os estudantes revolucionários, nem os complicados ministros, nenhum deles tinha a ver com o verdadeiro povo da Rússia. O povo verdadeiro eram os camponeses, que ela vira no verão, aquela gente humilde, multiplicada por milhões de que atravessavam os bosques de bétulas a caminho dos campos, que se ajoelhavam para rezar pelo czar. Aqueles eram o coração e a alma da Sagrada Rússia. Para eles, tinha certeza, ela era mais do que uma imperatriz. Eles podem não gostar muito de mim, a família do Nicolau pode não gostar muito de mim, mas o povo, os camponeses, eles são os verdadeiros russos, eles gostam de mim, né? Para eles eu sou mais que uma imperatriz. Então ela tinha esse consolo de se apoiar no povo, embora os demais não gostassem dela.